o que a conscientização ou a eficiência energética, ou seja, o que você faz todo dia na hora que apaga a luz da sua casa, como você usa de forma consciente a energia, pode fazer em benefício dessa problemática, essa necessidade, essa fome humana de geração. Eu fiz uns cálculos superficiais ali. Hoje existe no governo do estado de São Paulo, né, um grande programa de aquecimento solar para as unidades de baixo poder aquisitivo, né, as habitações de interesse social. Esse é um projeto maravilhoso, ele é muito mais inteligente do que se pensava, né? Não é simplesmente colocar um aquecimento solar. Existem algumas regiões, como Mogi das Cruzes, onde as casas do CDHU recebem o sistema de coleta de energia, de armazenagem, que são aqueles reservatórios, e tem um computador em cada unidade habitacional que faz a modulação dessa água quente. Então, citar um exemplo onde a eficiência energética pode resolver um pouco disso. Então, quando quem tem aquecimento do chuveiro elétrico em casa, que é comum no Brasil, mas não é comum em muitos países, quando vai para um sistema central, geralmente a pessoa abre água quente e aguarda 1 minuto num hotel, quem já foi sabe, 1 minuto, 2 minutos até a água quente chegar. Isso num sistema convencional de aquecimento solar seria um prejuízo, porque imagina tantas residências da pessoa de baixo poder aquisitivo desperdiçando água e, de certa forma, energia, porque o fluxo de água fica maior, o banho fica mais cheio de água do que o do chuveiro elétrico. Essa solução, como ela tinha esses problemas, esses computadores fazem essa modulação, analisam o fluxo de água fria, a temperatura de água quente, e traz uma solução que nós acreditamos que, no mínimo, 2.000 watts de cada chuveiro possa ser retirado dessa ponta, onde essa infraestrutura nossa de geração ela tem a potência, imagina, né, falando para um leigo, a quantidade de turbinas, a quantidade de cabos de transmissão, a quantidade de fios próximos das casas da distribuição. Toda essa infraestrutura ela é feita para um horário onde mais se usa energia no país, e que é esse chamado horário de ponta, né, da região. E você tem a quantidade de água nos reservatórios que a gente pode chamar de quantidade de energia que está ali. A forma disso ser utilizado, essa forma inteligente de ser utilizado, faz com que nós possamos evitar a construção de várias usinas. Então, nesse cálculo, eu estimo que se 15% das residências só do estado de São Paulo, no tocante ao chuveiro elétrico, recebessem um sistema inteligente desse, evitaria pelo menos a quantidade em megawatts médios da usina de Belo Monte inteiro. Ou seja, essa é uma solução para se evitar uma usina. Ótimo, poxa, é uma coisa inteligente, algo que toda a sociedade pode participar. Só que com essa solução eu também coloco a questão que eu elaborei no início. Por mais que se eficientize, que é algo essencial, a eficiência energética é o topo da inteligência humana, né, refletida nessa questão. Mas sempre vai haver a necessidade de energia a mais. A população humana agora está ganhando uma velocidade de crescimento um pouco menor, tudo bem, a gente deve estabilizar em algumas décadas, né? Mas a necessidade de energia, a fome de energia é maior. Hoje poucas pessoas eu vejo que compram um carro sem ar-condicionado, já acha estranho. Em regiões quentes, uma casa sem ar-condicionado, a pessoa não dorme direito mais. Nós vamos nos acostumando com os benefícios da tecnologia que a energia sustenta. Então, por mais que cause o impacto ambiental, como eu disse, um humano que nasce é um impacto ambiental. Né? Uma área de construção de residências, de infraestrutura humana, causa impacto ambiental. Então, talvez, né, é bom que a sociedade toda esteja envolvida nessa discussão, talvez seja algo inevitável. Eu concordo com o Cláudio, eu gostaria que não existisse tanta interferência humana na natureza, eu gostaria que o que existisse de verde, né, na área, não só na Amazônia, né, o que a gente tem muito no Brasil, mesmo na região de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, né, Minas Gerais, eu gostaria que tudo fosse preservado. Mas a necessidade humana faz com que isso seja utilizado. Então, não é um malefício que não tem justificativa muitas vezes. Certo. Então, o que o Alexandre está colocando aqui para os nossos telespectadores é o seguinte: a energia, ela é necessária, ela existe, ela está num progresso constante, necessário, não é? Mas, de outro lado, existe o problema da agressão à natureza. E hoje nós estamos tratando aqui exatamente da construção de uma grande usina, que é a usina de Belo Monte. Vamos ouvir agora o
advogado, como é que, no caso, você vê as colocações que foram feitas aqui pelo Alexandre e pelo Cláudio José? No essencial, eu e o Alexandre concordamos, eu vou me limitar aqui a comentar a intervenção vigorosa aqui do Cláudio, que foi muito bem colocada, por sinal. Obrigado. Mas um dos principais vetores interpretativos de todo o nosso sistema legal é a soberania. É a soberania. Quem que é detentor dessa soberania? Brasileiros e estrangeiros aqui residentes, está no artigo 5º da Constituição Federal. De toda a sorte que a Amazônia, Cláudio, se você me permite discordar, claro, ela faz parte do território brasileiro, então somos nós que temos que definir o que nós fazemos ou deixamos de fazer naquele ponto. É evidente que quando se fala em matéria de meio ambiente, qualquer intervenção num ponto isolado da Terra fatalmente vai gerar impactos. Vazamento de petróleo lá no Golfo do México prejudicou a pesca aqui no Nordeste do Brasil, isso é evidente, isso não se discute. De qualquer forma, nós temos que usar aquele espaço, aproveitar aquele espaço e pensar aquele espaço para atender às necessidades dos brasileiros e estrangeiros aqui residentes. Nesse sentido, a Amazônia, do ponto de vista jurídico, ela não é um espaço idílico, não é um espaço contemplativo. A floresta existe para ser não derrubada, mas aproveitada e explorada de forma sustentável. Justamente por isso, eu não visualizo como Belo Monte possa representar, Cláudio, com todo respeito, uma agressão tão radical à natureza. Recentemente, o jornal Valor Econômico noticiou que duas empresas estrangeiras pretendem instalar uma capacidade de geração de energia de aproximadamente 5.500 megawatts no sertão nordestino. Para isso, essas empresas vão usar um espaço de 150 mil hectares para instalar turbinas eólicas. Nós temos especialistas que vão falar melhor aqui sobre o tema. De qualquer forma, são 150 mil hectares para gerar 5.500 megawatts. Belo Monte, numa área de 7 mil hectares, vai gerar 4.300 megawatts médios, podendo chegar a mais de 11 mil megawatts. De sorte que é evidente que existe um impacto ambiental, mas é evidente que também, nos termos do que já foi colocado aqui, nós precisamos procurar um equilíbrio entre a exploração sustentável daquele recurso natural que é dos brasileiros e que deve atender às necessidades dos brasileiros nos termos do que dispõe a Constituição Federal, e a preservação ambiental, tanto quanto possível, vai ter que ser conciliada, e tenho eu a impressão, a minha humilde opinião, que vem sendo respeitada nesse caso de Belo Monte.